O novo secretário de Saúde de Rolândia já foi escolhido e nomeado. Nesta semana, a então ex-secretária Rosana Alves da Silva foi exonerada do cargo, que agora será ocupado por Érico Alencar da Silva Ignácio, servidor de carreira da Prefeitura, atuante na Secretaria de Saúde desde 2008. Érico é rolandense e reside na cidade. Ele é graduado em Serviço Social e em Administração Hospitalar e é pós-graduado em Saúde Mental. O mesmo também é pós-graduado em Micropolítica de Gestão em Saúde e pós-graduado em Redes de Atenção à Saúde. Nossa equipe esteve com o novo secretário do setor para saber do mesmo quais serão os trabalhos realizados em sua gestão, visto que o setor da saúde de Rolândia é de fato o que mais precisa de melhorias. A gente sentou esses últimos 2 dias, né? A gente viu que o gama de problemas é grande, sim, a gente precisa sentar com calma, né? A gente sabe que a situação do município é uma situação ainda transitória, né? A gente não sabe se tem eleição, se não tem eleição. Isso prejudica bastante o trabalho de planejamento, né? A gente tem que fazer planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Fica difícil estipular um planejamento a longo prazo quando você tem uma estabilidade política assim, né? Eu acho que isso complica um pouquinho o trabalho. Mas independente da estabilidade política, quem estiver aqui tem que planejar a longo prazo, porque nem que outro gestor tiver depois para ele dar continuidade a esse trabalho, né? Eu acho assim que nesse momento, acho que toda a população, né, acho que a mídia do município, impressa, né, enfim, todo mundo tem que estar envolvido em colaborar com a cidade, né? Eu acho que sair notícias ruins que distorcem o que de fato está acontecendo, isso prejudica e gera ansiedade em todo mundo, né? A situação não é grave só em Rolândia, né? Ela é grave no Brasil inteiro, né? E o que a gente pensa assim, a gente vive uma crise mundial financeira, né? E pensando nessa crise mundial, que a gente está vendo que já está afetando o comércio, afetando a indústria, o desemprego, né? Então a gente imagina que a nível de arrecadação para os municípios do Brasil, para o ano que vem, a situação vai ser mais difícil do que a desse ano. Então, já houve corte a nível nacional, né, no Ministério da Saúde, que foi das 3 pastas do Ministério da Saúde que mais cortaram verba para esses reajustes fiscais, o do Ministério da Saúde foi o segundo que mais cortou, né? Se eu não me engano, foram 11,7 bilhões de reais que seriam distribuídos para a saúde e foram cortados, né, em função de uma crise mundial, não de uma crise só no Brasil, né? Então, assim, nos preocupa, porque isso vai reduzir o orçamento da saúde em todos os municípios, o repasse, né, aos municípios. Então, assim, planejar já pensando que vai ter um corte de custo e pensando como nós estamos, né, assim, ao longo desses 8, 9 anos, assim, a gente teve dificuldade nessa área, né? E neste momento exato, está tudo culminando ao mesmo tempo, especificamente falando de Rolândia agora. Tudo que a gente foi construído dessa forma, neste momento está com bastante dificuldade. Então, assim, é ter bastante calma, né? Tem situações que não estão na nossa gerência, né? Acho que as pessoas vão pensar, ligam muito a figura do gestor de saúde municipal com o hospital, né, nosso, porque assim, tem que lembrar que o hospital não é do município, né? O hospital, hoje até entendo ele como hospital privado, porque ele não tem nenhum título de filantropia. Então, assim, ele não está sob os nossos domínios, né? Ele faz um atendimento pelo SUS, porque já que a gente não tem um público, né, o gestor tem que garantir o atendimento pelo SUS hospitalar. Então, o Ministério da Saúde faz os repasses e a Prefeitura dá sua contrapartida. A gente precisa, com calma agora, sentar com todas essas autoridades dessas instituições, né, do Ministério Público, da 17ª Regional de Saúde, com o hospital, e se acercando dos problemas para a gente tentar ver como a gente pode tomar caminhos, né, a longo prazo, a curto prazo, né. O responsável também falou sobre a possível construção de um PA 24 horas em nosso município, que foi divulgado recentemente pela Prefeitura. Nós estamos verificando. Assim, acho que o importante é destacar a diferença do que a unidade básica de saúde faz e do que um pronto atendimento de urgência faz, né? Acho que é diferenciar, porque a gente sempre faz essa referência, né, como você colocou, de que a hora que fecha a atenção básica, eu preciso desse outro lugar. Na verdade, a atenção básica ela é preventiva, né? Ela faz algum aspecto, né, vamos dizer, de agudos, de curativo, mas é mais paliativo em relação a isso. A urgência emergente é específica para uma situação de dor, ela não é preventiva, né? Então, se eu estou com um quadro agudo de dor agora, eu vou para aquele lugar, vão me resolver aquela dor. Mas o problema que está por trás da dor, quem acompanha é a atenção básica, porque ela tem que monitorar aquele problema, cuidar dele e não deixar que ele piore e avance, né? Então, assim, a nível de saúde pública, a atenção primária ela é primordial.
que é as unidades de saúde, porque ela faz esse trabalho preventivo, né? E ela é mais barata para o Sistema Único de Saúde do que a atenção secundária. Então, se cuidarmos bem da atenção primária, nós vamos diminuir os custos da saúde pública, porque a atenção terciária, que é hospitalar, e essa de urgência e emergência, que seriam PAs e UPAs, elas são muito caras para os municípios. Todos os que abriram UPA, por exemplo, estão com muita dificuldade na parte financeira, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado na interpretação disso. Lógico que, frente à situação do hospital, que a gente precisa se aproximar agora, ter conhecimento de como está, né? A gente se preocupa com a questão da urgência e emergência também, porque é necessária e no momento do socorro precisa ter. A gente está avaliando essa situação do ser 24 horas ou não, porque assim, implica em muita coisa. Implica em ter muito mais funcionário, implica em ter um laboratório de apoio diagnóstico aberto simultaneamente né, com o serviço, ou um contrato de ampliação de prestação de serviço nesse sentido, porque não adianta o médico estar lá e ele não ter o apoio diagnóstico, exame de sangue, exames naquele horário de 24 horas. Então, pensando que tudo isso amplia em custo, a gente precisa checar junto com a parte financeira, junto com recursos humanos, né? Então, os secretários dessas pastas de finanças e orçamento, a gente precisa estar próximo para entender até onde é possível, dentro do financeiro, fazer isso. Érico afirma que sabe dos imensos desafios existentes no setor de saúde de nossa cidade, mas que com muito trabalho e planejamento, ele vai tentar organizar os problemas mais relevantes e urgentes do município. A gente está ciente dos desafios que são grandes, né? E assim, o que a gente se dispõe é a trabalhar. Eu acho que é o compromisso que a gente pode dizer para a população que a gente tem de trabalhar com honestidade, né? E principalmente trazendo a equipe junto para a gente fazer isso tudo com planejamento, né? Eu acho que o que for possível fazer dentro de planejamento, né? Para a gente não fazer nenhuma loucura, não fazer nada também, né? Não sair soltando promessas de que vamos fazer coisas que depois a gente não tem realidade financeira para fazer isso, né? Eu acho que todo mundo em casa nesse momento está entendendo o momento difícil, deve estar fazendo suas economias, às vezes deixando de sair com o carro, comprando um pouco menos no mercado, deixando o supérfluo de lado, né? A gente vê portas de comércio fechadas, a gente vê notícias de que algumas empresas fecharam. Então, assim, todo mundo faz o seu controle em casa, né? Acho que todo mundo deixa uma coisinha de lado para poder dar conta daquelas que são mais importantes, né? Eu acho que a mesma coisa tem que se pensar para a gestão, né? Tem coisas que são, nesse momento, mais importantes e algumas vão ter que ficar de lado, né? Eu acho que aí é o ponto em que a gente pede a compreensão da população. Aquelas que tiverem que ficar de lado no momento, não é por um descaso, né, da gente, não é por uma intenção ruim. É para que a gente possa, no momento, manter o equilíbrio das contas. A gente também não pode fazer loucuras, né, e depois ficar endividado, né? Vamos pensar dessa forma. Estou colocando o exemplo de uma casa para a gente poder ter a noção do que... Só que imagina isso muito mais complexo, né? Porque aqui trabalha a saúde pública, trabalha, né, o direito das pessoas, então é bastante amplo, né? Mas é só para ter esse parâmetro, assim. Mas a gente sabe da responsabilidade, sim, e do desafio, né? Que é grande.